o êxito na destruição da dinastia davídica. Então, que veremos então como é um enredo que parece um enredo de filme, como depois um filho, né, do monarca, né, que faleceu deixando sua mãe no poder, Atalia, como ele será protegido dentro do palácio, dentro do tabernáculo, dentro do templo, sendo trazido depois à luz e proclamado como rei de Judá, o rei da linhagem davídica, e assim Atalia sendo tirada do poder, sendo morta. Mas assim, é impressionante a narrativa, muito extraordinária. Mas é para quando tratarmos acerca dos reis de Judá, tá ok? Dando continuidade, a questão de Atalia com Jeorão, o príncipe da coroa de Judá. Suas relações diplomáticas com Tiro trouxeram a adoração a Melcarte, o Baal de Tiro, em voga em Israel, e por esta apostasia foi duramente repreendido pelo profeta Elias, que predisse um castigo de seca e fome. Depois de aproximadamente 4 anos desta privação, Elias demonstrou em um encontro dramático com os sacerdotes deste culto de Baal, o grande desafio de Elias para com os profetas de Baal e Azerá, uma prática marcada por orgias, inclusive, a superioridade moral e espiritual do Deus de Israel, conforme o primeiro livro dos Reis 18. E como resultado da carnificina dos sacerdotes de Baal, trouxe sobre si mesmo a fúria de Jezabel. Jezabel, que era a grande representante deste paganismo que estava sendo trazido aí para dentro de Israel. Filha de Etibaal, que era um sacerdote do culto de Baal, e Jezabel sendo promotora então deste culto profano no território de Israel, né? Apoiando então a divulgação desse tipo de culto em Israel. O estado de degradação nacional foi refletido na corrupção que permitiu a Acabe obter a vinha de Nabote, primeiro livro dos Reis 21, uma injustiça que selou o destino de Acabe e de Jezabel. Inclusive tratei disso na aula onde falei sobre honra e Acabe, e mostrei a diferença de mentalidade entre um rei de Israel, mesmo um rei corrompido, mesmo um rei frouxo como foi Acabe, mas ele se viu limitado por uma questão legal, né, que estava em voga em Israel. Mas com a entrada de um elemento estrangeiro e com outra mentalidade no poder, com a questão do rei assumindo uma posição quase como de um semideus ou de um deus mesmo para a sua nação, e a total liberdade dele para se apropriar do território que quisesse, tirar a vida de quem quisesse, Jezabel olha para a situação onde Acabe se vê frustrado com a negativa de Nabote, que estava apoiado, tá certo? Estava subsidiado aí por lei, que estava amparado por lei do Código Mosaico. Então, diante dessa situação, dessa frustração de Acabe, Jezabel não compreende e mostra a ele essa mentalidade na qual o rei pode lançar mão do que quiser, pode tomar através do seu poder a terra de quem quiser e pode matar a quem quiser. Então esse tipo de mentalidade que não estava presente ainda em Acabe, mas que foi propagado aí por esta mulher aí que veio do estrangeiro, né, essa Jezabel. Então vemos aí algo que é bem ilustrativo, né, essa questão da vinha de Nabote. Uma injustiça que selou o destino de Acabe. Então Acabe se deixou levar por essa influência e sofreu duras consequências. O profeta Elias seguiu o exemplo de Samuel na tentativa de relacionar a vontade de Deus com a situação política e social contemporânea. Estes dois homens de Deus foram os primeiros representantes de uma tradição profética. Samuel, fundador da escola de profetas, que foi tão importante aí no preparo, né, de representantes que iriam batalhar, iriam lutar pela pureza do culto, né, em Israel, pela propagação da palavra de Deus, pela comunicação das ordens diretas de Deus através das profecias, os atos miraculosos que Deus realizava através deles, tá certo? E até a confirmação de reis no poder, e sempre confrontando aí essa ameaça estrangeira da entrada de cultos estranhos e assim a destruição da fé de Israel. Então temos aí Samuel sendo fundador, Elias um continuador, Eliseu também um importante, Israel pela Assíria e depois o cativeiro babilônico de Judá. E ainda no cativeiro, figuras proféticas muito relevantes, Ezequiel, por exemplo, no ato mesmo, né, da vinda de Babilônia, Jeremias, durante o cativeiro, Ezequiel, no cativeiro ainda, Daniel, cativeiro agora no período persa, e depois retorno pós-cativeiro, pós-exílio,
Temos Ageu, Zacarias e Malaquias, profetas pós-exílicos. Tá ok? Então é importante o ministério profético aí, tendo eles sido escritores de livros ou não tendo escrito livros, mas atuado diretamente em obediência ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. Então esses dois homens de Deus foram os primeiros representantes de uma tradição profética que foi única nas crônicas históricas da vida do Antigo Oriente Próximo, né? Como foram exercendo um ministério todo diferenciado em relação ao que se entendia por profecia em outros lugares, que estava restrita a adivinhações ou alguns atos, né, de certos ritos estranhos, né, certos ritos que impressionavam as pessoas. Mas a atuação do profeta bíblico vai muito além da mera adivinhação. Então veja, já foram feitas referências a astrólogos da Babilônia e Ugarite. Ugarite também, território fenício, que fingiam ter a capacidade de prever a tendência dos acontecimentos sob circunstâncias específicas e que tipificavam a profecia fora da nação israelita. Os profetas hebreus divergiam desses adivinhos e vaticinadores, uma vez que desprezavam a mágica, negavam a autoridade e existência das divindades pagãs e buscavam conscienciosamente mediar a vontade divina a uma nação que deveria ser envergonhada em termos teocráticos. Então temos aí o fechamento dessa leitura breve falando acerca de honra, com a menção dessa questão do ministério profético, que foi tão importante durante o período desses reis, tá ok? Então temos aí esta leitura, né, falando acerca de honra. Eu quero trazer também outra leitura específica aqui no livro Quem é Quem na Bíblia Sagrada, da editora Vida, uma leitura onde vai nos dar aqui o autor. Quem é o autor? Ditado por Paul Gardner. Vai nos passar aqui alguns dados biográficos acerca de Onri. Veja só. Vou ler aqui apenas alguns dados. Sexto rei de Israel, reinado do norte, o qual governou por 12 anos, de 885 a 873 a.C. As principais informações sobre seu reinado encontram-se em 1 Reis 16, 15 a 28. Chegou ao trono numa época de instabilidade em Israel. Tirza era a capital do norte, onde Elá, filho de Baasa, reinara por apenas 2 anos. Ao que parece, ele tinha reputação de bêbado. E talvez isso tenha levado à deposição por um de seus oficiais. A situação patética de Elá, né, no qual, num banquete em que ele estava embriagado, Zinri viu a ocasião de tirar sua vida. De um dos seus oficiais, Zin, versículo 10, que usurpou o trono e matou toda a família de Baasa, em cumprimento à palavra do Senhor por todos os seus pecados, conforme versículos 12 e 13. Honre, o comandante do exército de Israel, encontrava-se com suas tropas perto de Gibeton, uma cidade dos filisteus. Sem dúvida preparava-se para atacá-la, quando ouviu as notícias de que Zin assassinara Elá e assumira o trono. Os oficiais do exército proclamaram Honre como rei, voltaram e sitiaram Tirza. Após 7 dias como governante, Zinri suicidou-se e Honre tornou-se rei. Depois de uma disputa de 4 anos com Tibni, tá ok? Somente para acrescentar aqui. Parece, entretanto, que nem todos os israelitas seguiram imediatamente Honre. Metade do povo apoiou Tibni como rei. As tropas de Honre, porém, eram mais fortes. Tibni foi morto e Honre então reinou absoluto sobre todo Israel, quando restaurou parcialmente a lei e a ordem e acabou a nação. Honre comprou a colina de Samaria, de Semer. Para mais detalhes, veja Semer. E ali construiu a capital do país, onde mais tarde foi sepultado. A força das fortificações da cidade era legendária. Como a gente já falou, né? Samaria tornou-se de fato um grande símbolo do poderio do Reino do Norte, né? Uma cidade extraordinariamente fortificada. E exigiu 3 anos para ser conquistada pelos assírios. Então pense nisso, o Império Assírio, o tamanho que tinha, o poderio que tinha, né? Os contingentes militares de que dispunha, as máquinas de guerra que havia
construído, preparado. E mesmo com todo esse poderio, eles precisavam de 3 anos de sítio para derrubar Samaria. Então a cidade estava de fato muito bem preparada, né? Estava